Meus amados, nós vamos dar prosseguimento às nossas reflexões no domingo à noite sobre o tema Ame a sua igreja. Domingo nós pensamos um pouco sobre ame a sua igreja pertencendo. E nós olhamos lá o texto de Efésios, onde Paulo mostra que agora judeus e gentios pertencem a um só povo. E nós olhamos para isso e entendemos que nós agora também pertencemos a um povo, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E na sua sabedoria, na sua multiforme graça, Deus foi fazendo com que igrejas fossem surgindo ao longo da história. E essa igreja Batista Memorial em Campina Grande é resultado também dessa história da igreja do Senhor Jesus. Então, pertencer a ela deve ser uma expressão do nosso amor pela igreja. Então, ame a sua igreja pertencendo. Hoje nós vamos ver, ame a sua igreja congregando. E abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus 12, os versos 18 ao 29. Hebreus 12, 18 a 29. Diz assim o texto: Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso à escuridão, às trevas, à tempestade. Ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Parece estranha a leitura para pensar em amar a igreja congregando, mas, amados, eu quero olhar para esse texto e voltar um pouquinho depois para outro texto de Hebreus, olhando que o que nós encontramos aqui é valorizar o ajuntamento solene, o culto público. E esse texto vai nos levar a pensar nisso, mas eu quero, antes de olhar o texto, pensar no que diz, veja aí, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Os irmãos conhecem esse texto também. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário,
façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Dia aí na sua Bíblia deve estar com letra maiúscula, não está? Esse dia é o dia do Senhor, o dia do final da história, o dia da nossa glorificação. Esse dia está chegando, não sabemos como, mas está chegando. E aí, olhar para isso vai nos fazer amar a igreja congregando, valorizando esse ajuntamento solene. E congregar não é apenas um aspecto essencial do discipulado, da vida da igreja, é uma antecipação desse futuro glorioso que teremos no ajuntamento de todo o povo remido por Deus em Cristo Jesus. É quando teremos a adoração do Cordeiro. Veja Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse 15, onde vai estar reunido esse povo de Deus para adorar o Cordeiro. Vejam que João resiste à revelação de Jesus para ele. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé, junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão, se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deixe-me dizer algo para você. Junto com esses irmãos do passado, junto com esses irmãos da atualidade, esses irmãos chineses, nigerianos, sudaneses, que têm tido suas vidas ceifadas, nós estaremos junto com esses irmãos, cantando esse cântico ao Cordeiro. Louvado seja Deus por isso. Isso, meus amados, essa reunião solene que nós, numa fagulha muito pequena, nós representamos nesse momento de culto solene. Ou seja, é a alegria de valorizar o ajuntamento solene. E, meus amados, quando nós nos congregamos no culto solene, não é só para o nosso crescimento espiritual e a nossa vida piedosa, mas é uma forma de apresentar o Evangelho a esta sociedade. E, meus amados, a gente precisa prestar atenção nisso e lembrar que isso acontece desde o Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, domingo. E a razão é simplesmente essa, é porque é o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E a igreja entendeu isso e passou a adotar esse primeiro dia da semana como dia para esse ajuntamento solene. E várias referências nós encontramos no Novo Testamento da igreja, usando o primeiro dia da semana, o domingo. E esse dia separado como dia do Senhor, em virtude da ressurreição de Jesus. Veja na sua Bíblia aí, Atos capítulo 20. Livro de Atos, capítulo 20. A gente vai chegar lá, quando voltar às exposições no livro de Atos. Mas veja aí, Atos 20, versículo 7. Atos 27. Veja como é que Lucas registra. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Eles estão na cidade de Troade. E Paulo está lá reunido
no primeiro dia da semana para partir o pão, celebrar a ceia, como vamos fazer daqui a poucos instantes em nossa igreja. Ou seja, é o primeiro dia da semana, em virtude da ressurreição de Jesus, que nós nos ajuntamos. E observe, meus amados, a ideia principal de congregar juntos semanalmente é celebrar a glória do Rei ressurreto. Esse deve ser o nosso objetivo primeiro e principal. É significativo para a igreja congregar e celebrar essas boas novas de que Cristo morreu, ressuscitou e voltará. E quando a igreja se reúne, como nós vimos no texto de Hebreus 10, 25, quando não acontece isso, o autor da carta aos Hebreus adverte, e eu entendo que é arriscado. Arriscado. Por quê? Porque estamos deixando de cumprir algo que o Senhor deixou estabelecido para nós. Reunir aos domingos para, em culto público e solene, celebrar a vida de Jesus. E, meus amados, esse culto solene vai nutrir nossas almas e vai fortalecer a nossa fé. E eu quero destacar 3 aspectos disso. 3 aspectos. Primeiro, nós nos reunimos para nutrir nossa fé, para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. O livro que nós lemos há pouco, Atos 20, verso 7, diz que Paulo se ajuntou com o povo no domingo para partir o pão e expor a palavra. E no versículo 11 diz que demorou demais o discurso de Paulo, mas foi tão empolgante que ninguém saiu de lá. Só um jovem que sentou na janela, né? E não ficou muito prestando atenção, cochilou e caiu. Morreu, né? Na queda. Mas Paulo foi lá, orou sobre aquele jovem, o jovem foi ressuscitado, voltaram lá para o andar de cima, né? O cenáculo lá, e Paulo continuou a pregar até de manhã. Ou seja, o povo reunido no primeiro dia da semana para ouvir a palavra de Deus. E isso deve ficar muito claro para nós. E ouvir a exposição da palavra de Deus deve ser algo que nos traga alegria, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, e você tem que ter alegria nisso. Ou seja, a autoridade não é do pregador de fato, a autoridade é da palavra de Deus. Por isso que nós primamos em expor a palavra de Deus. Mas aí você pode perguntar, assim como eu pergunto, como ouvir adequadamente a palavra de Deus? Observe alguns destaques que a gente pode entender. Primeiro, ouçamos humildemente. Para ouvir a palavra de Deus, temos que ter humildade, receber o ensino com mansidão. É isso que Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, verso 21. Então, ouvir humildemente é o primeiro aspecto de ouvir adequadamente a palavra de Deus. Segundo, ouvir atentamente. E como nós somos tentados a desviar nossa atenção para ouvir a palavra de Deus. Lembra-se de Neemias, capítulo 8, verso 6, falou a palavra de Deus por algum tempo, mas o povo estava atento, porque ao final, todo o povo disse amém. Então essa deve ser a atitude nossa, ouvir a palavra de Deus atentamente, para que possamos dizer amém ao final. E vejam, ouçamos biblicamente. Em que sentido é isso? Se eu estou ouvindo a palavra de Deus, que é a Bíblia, mas eu preciso ouvir biblicamente, ou seja, usar a nossa capacidade racional, intelectiva, e saber disso, ouvindo a Escritura. Lembra-se dos bereanos, que ouviram Paulo falar, e depois foram conferir na Escritura. Então, ouvir biblicamente é isso, é ouvir a exposição da palavra e conferir se a exposição é realmente da palavra. Depois, temos que ouvir pessoalmente. Ouvir para si mesmo, não para os outros.
Nós também somos tentados, né? Quando escutamos uma mensagem, especialmente a mensagem de exortação, essa mensagem era para aquele irmão, não é? E era para mim mesmo. A mensagem, portanto, que exponho dominicalmente, primeiro ela fala comigo. E é isso que eu quero chamar a atenção nossa, ouvir pessoalmente, é saber que aquela palavra que vem da Escritura Sagrada é para mim. Depois ouvir comunitariamente, ou seja, reunidos como igreja. E saber que essa exposição é para o bem de todos. Ouvir obedientemente. Não apenas um receptor da palavra, como Tiago chama a atenção, mas ser um praticante da palavra. Obedecer a essa palavra. Ouvir experimentalmente, ou seja, como aplicar essa mensagem à minha vida, essa é a experiência. E meus amados, essa, no sentido de exposição da palavra, é dos aspectos que mais dificulta a nós, expositores da palavra, é a gente pegar essa palavra e aplicar para as nossas vidas nos dias de hoje. Mas é isso que a gente tem que fazer, ouvindo a palavra de Deus. E por fim, ouçamos agradecidamente, ser grato por Deus falar conosco através da sua palavra. Então, ouvir a palavra de Deus é um dos aspectos pelos quais nos reunimos como igreja. Amemos a igreja, congregando. Segundo aspecto que nós temos para ouvir a palavra de Deus, é que nós participamos das ordenanças, ceia do Senhor e batismo. Nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco. Isso também foi instituído pelo próprio Senhor Jesus para nós. E é um privilégio para nós como igreja participar disso, podermos desfrutar dessa mesa simbólica para nós, mas é a mesa de Cristo, onde nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus por nós, onde nós vamos saber que o pão e o vinho que nós vamos comer e beber vão simbolizar a obra eficaz de Jesus na cruz por nós. Portanto, participar das ordenanças, batismo e ceia, é algo primordial para congregar, estar junto. E a ceia do Senhor, ela é poderosa, porque ela traz a unificação. Paulo vai explicar isso, quando escreve lá a carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, versos 17 a 34, e Paulo fala sobre o chamado para a unidade. A ceia do Senhor traz esse sentido para nós, de unidade na igreja. Por isso, congregamos para celebrar a ceia do Senhor. Também o batismo é algo confessional e é para aqueles que creram em Cristo como seu Senhor e Salvador e declaram publicamente a sua fé. Então essas duas ordenanças portanto, aspecto para que a gente venha congregar, ou seja, fortalecer nossas almas. Primeiro, ouvindo a palavra de Deus. Segundo, participando das ordenanças. E terceiro, cantando e falando a Deus, orando. Esses três aspectos vão nos levar a entender como nós participamos desse momento de culto público, solene. Veja, meus amados, entender o seguinte, que esse aspecto da adoração, cantar e falar com Deus, deve estar muito presente em nossas vidas. E quando uma igreja não canta, algo está errado com ela. Porque o canto é a expressão nossa da adoração a Deus. Estamos reconhecendo a soberania de Deus e cantamos para Ele e oramos a Ele. Então esses dois aspectos devem estar juntos. Quando nós cantamos e oramos, nós falamos com Deus. E se você olhar na Bíblia, nós temos vários cânticos. O livro de Salmos são poemas, mas são cânticos. Nós temos cântico de Miriam, cântico de Moisés, lá no livro de Êxodo. Temos cântico de Maria, de Simeão. O Apocalipse está cheio de cânticos,
de adoração a Deus e ao Cordeiro, e Paulo instruiu sobre isso para nós, quando escreveu a carta aos Efésios e aos Colossenses. Portanto, nós devemos congregar nesse ajuntamento solene, que é o culto público. E aí precisamos olhar 3 aspectos. Precisamos da igreja. O ajuntamento solene é na igreja que nós fazemos. E a igreja somos nós. Então precisamos uns dos outros para congregar. Nós precisamos também nos preparar para esse momento solene. E a gente se prepara para muitos momentos na vida, para muitos encontros, audiências, a gente se prepara. Mas a gente às vezes esquece de se preparar para o encontro marcante com Deus no culto solene. Então, isso deve estar presente para nós. Ame a sua igreja congregando. E o domingo é esse dia especial para nós. Por isso nós começamos o culto dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Domingo é o dia especial para nós. E agora, meus amados, eu quero usar o tempo um pouco ainda para olhar esse texto de Hebreus 12, 18 a 29 e tentar entender algumas questões desse texto para mostrar essa questão da nossa congregação, congregar. E vejam, lembrar que esses primeiros leitores desse texto, para onde chegou esse texto, eles eram cristãos, judeus convertidos, mas que estavam pensando em desistir da caminhada cristã. Aí o autor vai dizer: isso não é bom, preste atenção onde vocês estão indo. E aí ele apresenta Jesus, superior aos anjos, superior aos homens, superior aos sacerdotes. Então vocês têm que continuar com Jesus. Aonde? Na congregação. Nesse ajuntamento solene, é aí que nós temos que continuar. E aí, nos versículos 18 a 24, ele explica o que é melhor ser cristão do que judeu, por conta dessa situação desses irmãos. E nos versos 25 a 29, ele enfatiza que quanto mais altos os privilégios, maiores serão as responsabilidades. Meus amados, ele coloca aqui nos versículos 18 a 24, a questão de os 2 montes, o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai é onde Moisés recebeu lá as tábuas da lei, e onde houve aquele movimento todo. Observe aí que ele diz, vocês não chegaram, verso 18, ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada. Veja a situação, aí continua, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Era tão forte a presença de Deus no Monte Sinai, onde Moisés vai receber as pedras, da lei, que a situação era essa. E agora, mais o autor diz, vocês chegaram ao Monte Sião, que a gente vai explicar daqui a pouco. Vejam, o primeiro monte é o Monte Sinai, símbolo do que o judaísmo tinha para oferecer, a lei. E o segundo monte é o Monte Sião, onde foi construída a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, onde a experiência com Jesus estava naquela montanha lá, naquele monte, Monte Sião. Agora vejam, o Monte Sinai era tangível, passou. Verso 18 diz isso para nós, ou seja, era lugar de manifestações, e manifestações até aterrorizantes, passíveis de serem detectadas pelos sentidos do corpo, fogo ardente, redemoinho, trevas, tempestade, tudo está lá no Monte Sinai. Agora vejam, esses irmãos olham para isso, e aí o autor de Hebreus diz, por isso que vocês devem continuar onde estão, no caminhar cristão, no congregar na vida da igreja.
E, meus amados, era um tempo aterrorizante. Deus falava com voz audível, inteligível. O povo apavorado implorava que ele passasse a falar somente através de Moisés. Tão forte era essa presença. Agora vejam, nós temos no outro lado o Monte Sião. Veja os versos 22 a 24. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Viram a diferença? Agora vocês chegaram a esse monte, onde a presença de Cristo nos faz estar nessa Jerusalém celestial. É o nosso destino final, chegar lá. Mas enquanto não chega, nós temos uma representação disso, que é o ajuntamento solene, é o congregar na igreja local. Imagine isso. Se aqui você pode adorar a Deus com liberdade, cantar, orar, dar amém, aleluia, levantar a mão, olhar para o seu irmão, dizer que o ama. Agora imagine quando você chegar na assembleia festiva no céu. Como será isso? Se aqui é uma fagulha dessa realidade. Meus amados, eu fico a me perguntar por que ainda temos, eu vou chamar de irmãos, que não querem congregar. Talvez não tenham entendido a dimensão do que é isso, desses passos que nós podemos dar dominicalmente para entender e enxergar essa assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Veja que o autor diz para esses primeiros leitores e para nós: vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Mas não para aí. Veja o versículo 24. Vocês chegaram a Jesus, mediador da nova aliança. Meus amados irmãos, esse é um privilégio que nós como igreja não podemos deixar de olhar e não congregar. Daí, ame a sua igreja, congregando. Os versos 25 a 29 desse capítulo 12 de Hebreus vai mostrar para nós que quanto maiores os privilégios, maior a responsabilidade. O verso 25 diz que Sinai foi um grande ato de condescendência da parte de Deus. Hoje ele não fala mais dessa maneira, e o autor Hebreus diz isso. Antigamente o Senhor nos falou de muitas maneiras e de várias formas. Agora ele fala pelo Filho. Então observe que o autor está dizendo para nós, veja verso 25, tenham cuidado e não se recuse a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Ou seja, vocês têm uma responsabilidade, congregar, não percam isso, e é um privilégio isso, mas é responsabilidade. Versos 26 e 27, vai nos mostrar que naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Observe que o chamado para adorar, para congregar, é muito sério, é de um Deus sério. E veja o verso 27, ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas, as coisas eternas, não podem ser
abaladas. E por isso nós temos o privilégio de ter essas coisas para nós. Por isso, meus amados, nós precisamos pensar mais no céu, na vida eterna, na eternidade que nós teremos. Pensar mais nisso vai nos tirar do foco nessas coisas que são passageiras, que não permanecem, e fitar os olhos nas coisas que não podem ser abaladas. Congregar é, portanto, esse ato de privilégio, mas também de responsabilidade. Verso 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Vejam lá, meus amados, o que o autor está dizendo para nós é que todo esse universo está nas mãos do Senhor, e portanto o reino dele é inabalável. Todos os reinos, desde lá a história antiga até a nossa história contemporânea, todos os reinos são abalados, passageiros. O reino de Jesus é inabalável. E nós recebendo isso, esse privilégio de pertencer a esse reino inabalável, traz para nós responsabilidade. E aí o autor conclui essa parte da carta dizendo a razão. Por que a gente deve congregar junto com os irmãos, recebendo a palavra de Deus, vivendo com alegria, sendo, portanto, fiéis a isso, com essa responsabilidade, sabendo que participamos de um reino inabalável. Aí ele diz qual a razão, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, assim como ele agiu lá em Sinai, ele pode agir hoje, e agirá com aqueles que não reconhecem a dádiva da bênção do congregar. Ame a sua igreja congregando. 3 aplicações para concluir nossa reflexão nessa noite. Primeiro, congregue para ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus. Congregue para ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus. É isso que a Escritura nos ensina. Segunda aplicação para nós e lição: congregue para participar das ordenanças do Senhor, batismo e ceia. Nós vamos participar da ceia. Congregue. Só quem está congregado, que vem para essa reunião solene, é que tem esse privilégio, essa bênção de participar da celebração da ceia do Senhor. E terceiro, congregue para cantar e orar a Deus. 3 aspectos para valorizarmos o congregar. Ame a sua igreja congregando, para ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus. Ame a sua igreja congregando, para participar das ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Ame a sua igreja congregando, para cantar e orar a Deus. Que Ele nos abençoe. Amém? Baixe sua cabeça. Eu quero orar nesse instante. Ó Deus bendito, Tua palavra tão clara para nós, nos mostra o privilégio e a responsabilidade de congregar. Temos aprendido isso nessa noite, Senhor, e não deixemos de congregar, mas amemos nossa igreja congregando, para ouvir a Tua palavra, para participar das ordenanças e para cantar e orar a Ti mesmo. Recebe, Senhor, nossa gratidão nessa noite, pela Tua palavra lida e explicada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.